Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de matemática da semana. Estamos na unidade 7, na página 8. Aqui na página 8 vocês vão ver exercícios sobre multiplicação e divisão de números decimais. Nós já aprendemos sobre essa matéria, tem ela gravada, então caso vocês tenham dúvida, podem voltar lá nos vídeos das aulas gravadas para poder tirar as dúvidas. Agora vocês vão fazer aqui a página 8, a página 9, a página 10 e a página 11. Mas antes eu vou estar explicando e fazendo com vocês a página 7. Ao correr, uma pantera percorre em média 114 km por hora. Quantos quilômetros ela consegue percorrer em 2 horas? A continha é simples, 114 km vezes 2, que corresponde a 2 horas. Resultado, 228 km. Letra B. Em 0,5 hora, também não é difícil. Vocês vão fazer a multiplicação de 0,5 vezes 114 km. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: essa conta aqui de multiplicação, vocês vão fazer ela como se fosse um número natural, como se não fosse um número decimal. Vão pôr a vírgula somente no resultado, como eu também já expliquei. Então, fazendo aqui todo o processo, todo o cálculo, vocês vão chegar a esse resultado aqui de 0,5700. Para poder colocar a vírgula, vocês vão voltar lá nos números que estão sendo multiplicados e vão contar quantos algarismos tem à direita da vírgula. Então, eu tenho 1, tenho 2. Lembrando que eu acrescentei o 0 aqui, por quê? Porque 0,5 ou 0,50 é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 algarismos à direita da vírgula. Vou no meu resultado, pulo 2 algarismos também e acrescento a minha vírgula. Então, a resposta da letra B é 57 quilômetros. Letra C. Em 1h30. Também não é difícil. O que a gente vai fazer aqui é a multiplicação de fração. Então, nós temos aqui 1/2, como vocês podem ver, vezes 114 quilômetros. Seguindo aí a regra da multiplicação de fração, eu coloquei o 1zinho aqui no denominador e multipliquei numeradores, depois eu multipliquei denominadores. 1 vezes 114, 114. 2 vezes 1, 2. Como toda fração é uma divisão, eu vou dividir 114 por 2 e vou chegar ao resultado de 57 quilômetros. Então, aqui na letra C, o resultado também é de 57 quilômetros. A letra D eu já não fiz essa continha. Por quê? Porque eu deixei para vocês fazerem. Porque depois que eu expliquei a letra A, B e C, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer sozinhos a letra D. Na resposta aí do livro já está mostrando que é 5,5 vezes 114 o resultado. Porém, é importante que vocês pratiquem o cálculo, que vocês pratiquem a continha de multiplicação, tá bom? Uma coisa que eu vou explicar para vocês e que eu ainda não tinha explicado é que todo zero à esquerda da vírgula, ele não tem o seu valor, tá? Então, o zero à esquerda não tem valor. Então, vocês estão vendo que esse zero aqui, ele não tem valor. Ele estando aqui ou não, o resultado seria o mesmo, tá bom? Agora, a gente vai para a página 10, como eu falei para vocês, onde vocês vão estar praticando alguns exercícios. Página 11, que vocês também vão praticar. E aqui na página 12 e na página 13, eu vou estar relembrando com vocês a multiplicação e a divisão por 10, 100 e 1000. Então, vamos aqui embaixo na página 12 a explicação. Observe a regularidade presente nestas multiplicações. 4 inteiros, 51 centésimos vezes 10. Bom, o que eu vou ter que fazer nessa multiplicação aqui? Simples. Eu vou avançar
a vírgula uma ordem numérica para a direita. E vou ter o número 45 inteiros e 1/10, vírgula 1/10, tá? Se fosse a multiplicação por 100, eu iria colocar a vírgula, avançar 2 ordens numéricas para a direita, como está aí no exemplo. 4 inteiros, 51 centésimos vezes 100. Ficou 451. Porque no caso aí, a vírgula, ela está aqui, ó, depois do número 1. E como se aqui tivesse um zerinho, tá bom? Como não tem o zerinho, não tem a necessidade de pôr a vírgula. Se fosse por 1000, a vírgula avança 3 ordens numéricas para a direita. Não é difícil, mas vocês precisam ter atenção. Então, observem bem aqui, ó, esse exemplo. Percebam quantas casas avançou para colocar a vírgula, tanto pela multiplicação de 10 quanto pela de 100, que não é difícil. Vamos agora aqui para a divisão. Observe a regularidade presente nestas divisões. 45 inteiros, 2/10, divididos por 10. No caso da divisão, eu não avanço com a vírgula, eu desloco a vírgula para a esquerda, tá? Diferente da multiplicação, que a gente avança a vírgula para a direita, na divisão eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, ou seja, lado contrário. Então, no primeiro exemplo aí, 45 inteiros, 2/10, divididos por 10, eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda. Então, vou ficar com 4 inteiros e 52 centésimos, certo? É assim que a gente faz a leitura de números decimais. 45 inteiros, 2/10, divididos por 100. Também vou caminhar, né? Vou deslocar a vírgula para a esquerda, de acordo com a quantidade de zeros. Quantos zeros eu tenho aqui no 100? Eu tenho 2 zeros, então eu vou deslocar 2 casas, tá? Então, a vírgula estava aqui no 2. Então, eu vou deslocar 2 casas, a casinha do 5, a casinha do 4, vou pôr a vírgula e vou colocar o zerinho. Então, vai ficar 0,452. E o mesmo processo vai acontecer com a divisão de 1000. A gente vai deslocar a vírgula 3 ordens para a esquerda. Então, por 10, a gente desloca a vírgula 1 ordem para a esquerda. Por 100, deslocamos a vírgula 2 ordens para a esquerda. E por 1000, nós deslocamos a vírgula 3 ordens para a esquerda. Bom, vocês vão praticar fazendo aí a página 12, a página 13, a página 14, a página 15, 16 e 17 é um joguinho que vocês vão produzir um dado. Então, vocês podem fazer esse dadinho e fazer essa atividade com a família, com os pais, com os primos. Pode fazer com a família de vocês. Se fosse na escola, faríamos em grupo, todos juntos. Mas como, infelizmente, não podemos nos reunir ainda, eu deixo essa atividade aí para vocês fazerem com a família, ok? A página 18, que é um desafio, vocês também podem fazer. Agora a gente vai aprender uma matéria nova, que é sobre área e perímetro. Nessa página aqui, que é a página 19, 20, 21 e 22, a gente vai aprender e praticar sobre área e perímetro. Então, primeiramente, o que eu tenho para explicar para vocês sobre área é que a gente tem 2 fórmulas, tá? A gente tem a fórmula da área do quadrado, que é lado vezes lado, e temos uma fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura. Representamos a altura pela letra H. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem melhor como fazer o cálculo da área. Aqui, a área do quadrado. Eu tenho um quadrado que mede 4 centímetros cada lado. Claro que eles medem a mesma coisa, porque o quadrado tem os 4 lados iguais. Para eu poder descobrir a área desse quadrado, eu vou seguir aqui a fórmula, lado vezes lado. Então, eu vou multiplicar 4, que é o equivalente a um lado, vezes 4, que é equivalente ao outro lado.
e vou chegar ao resultado de 16 centímetros quadrados. Quando a gente descobre a área, a gente tem sempre que colocar ao quadrado, seja se for em centímetros, seja se for em metro, a gente sempre tem que colocar elevado a 2, que significa que achamos a área do quadrado, tá bom? Quando for a área do retângulo, a gente tem uma outra fórmula, que é a base vezes a altura. Como vocês sabem, um retângulo, ele não tem as 4 medidas iguais, né? Então, aqui eu tenho a base dele com 6 metros e eu tenho aqui a altura dele com 2 metros. Como resolver? 6, que é equivalente à base, vezes 2, que é equivalente à altura. 6 vezes 2, 12. 12 o quê? Metros quadrados. Ok? Não é difícil. O que vocês precisam ter atenção aqui? Na fórmula. Fórmula do quadrado, fórmula do retângulo. Ok? Já o perímetro, a gente vai fazer diferente. Eu vou pegar aqui esse quadrado como um exemplo para mostrar para vocês como eu faria o perímetro desse quadrado. O perímetro, ele é a soma de todos os lados, tá? A soma do valor de todos os lados. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui nesse quadrado 6 centímetros de cada lado. Como eu vou descobrir o perímetro? Somando 6 mais 6 mais 6 mais 6. Vou chegar ao resultado de 24 centímetros. Outra forma também que eu poderia seria pegar o valor de um lado, que é 6, e multiplicar pela quantidade de lados do quadrado, que são 4. 6 vezes 4, que daria 24 centímetros. E assim eu acharia o perímetro, ok? Bom, gente, a gente vai ficar por aqui. Vocês vão fazer aí a atividade da página 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, tá? E na próxima aula a gente vai entrar em porcentagem, ok? Bom, é isso. Fiquem com Deus e boa aula.